Olá, bom dia, Maurício, bom dia, Carlos, bom dia, pessoal. Bom dia, Estamos Fabinho. aqui Bom para dia, as Maurício. nossas conversas dos sábados de manhã. Então, primeiramente, óbvio que eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo e deixar o seu comentário, tá bom? É muito importante para fazer o nosso canal crescer, para divulgar, e também para você ser notificado quando tiver evangelho, palestra, aulas e assim por diante, tá bom? Então, se inscreve aí, dá o like que a gente curte, tá bom? E vamos dar os recadinhos também. A Casa dos Tarefeiros está funcionando conforme as orientações da lei, seguindo todos os protocolos de distanciamento, de higienização. Então, se você quiser passar no centro cirúrgico ou em qualquer tratamento, eu solicito que você entre em contato nos telefones da casa, tá? Pode ligar lá no 2606-6220, que as meninas vão te atender e vão orientar todo o procedimento, tá bom? Recados dados, então nós vamos pedir licença para você que está assistindo essa conversa, para sua família, para os vossos mentores, os mentores da vossa casa, para que nós possamos adentrar no teu lar, juntamente com o plano espiritual da luz, com as fraternidades que trabalham na Casa dos Tarefeiros, as equipes do Dr. Antônio e de Jesus, iluminando essa conversa, transmutando os ambientes para que haja paz, conscientização, sabedoria, harmonia. Então é assim, em nome de Deus e da luz, que nós vamos dando por aberto as nossas conversas dos sábados de manhã. Bom dia novamente. E para quem não assistiu o vídeo da semana passada, nós falamos de poder, o seu poder, né? E dando continuidade, nós vamos falar hoje de valorização. Mas que tipo de valorização? Monetária? Valorização dos bens materiais? Não. Valorizar os momentos da sua vida, valorizar a tua existência. Você valoriza cada instante da tua existência? Todos os acontecimentos? Eu vou começar falando um pouquinho da parte espiritual e depois vocês vão ver que até cientificamente tem comprovação quanto que é importante nós sabermos dar valor à nossa existência. Bom, primeiro, vamos falar assim, quando você acorda de manhã, primeiro que ela é uma grande oportunidade. Todo dia de manhã é um novo recomeço, é uma oportunidade imensa de você ser feliz, de você começar de novo, é uma oportunidade espiritualmente de você crescer ou subir um degrau a mais na tua existência. Segundo, se a gente pega a literatura espírita, nós sabemos que tem um batalhão de gente querendo reencarnar. Pensa que a população espiritual, se eu não me engano, é o triplo da que está aqui. E nela tem uma fila esperando uma oportunidadezinha de vir aqui reencarnar, porque é aqui que nós, encarnados, que nós conseguimos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. É provar e nos melhorar por meio de atos constantes em relação ao nosso próximo, aos nossos afetos, desafetos e assim por diante. Bom, já começa por aí. Pensa que você foi
beneficiado com essa oportunidade. Você é grato por ela? Olha, será que a gente é? Muitas vezes a gente reclama tanto, né? Ah, por que eu nasci pobre? Por que eu nasci nessa família? Por que eu sou assim? Por que comigo? Por que não sei o quê? E não percebe que essa era a existência que você precisava. Era a família que você precisava, eram as pessoas que você precisava, as pessoas que você muito provavelmente escolheu para estar com você aqui. E as situações que você também, muito provavelmente, ou escolheu lá, ou escolheu aqui, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Então, antes de brigar com Deus ou de ser ingrato, pense um pouquinho nisso. Eu separei um trechinho aqui que eu vou ler do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que diz mais ou menos assim: o homem esquece facilmente do bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem o havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos, que se apagaram da nossa memória com a ingratidão. Por que eu separei esse trecho? Porque ele tem muito a ver com tudo de bom que acontece na nossa vida e que a gente não dá valor. E por que eu falei isso? Porque existe uma pesquisa científica que, se pegar a vida de uma pessoa até 98 anos, provavelmente, todos esses anos, ela foi 96% da existência dela feliz. É científico isso, tá? É um estudo de um neurocientista alemão. E daí ele fala o quê? E por que então a gente se lembra tanto dos momentos trágicos da nossa vida, né? Do que não deu certo. Então ele faz um estudo que ele explica assim: a mente, ela vem no padrão, sabe o padrão que a gente sempre fala? Que você se acostuma. Olha, eu sou feliz hoje, feliz amanhã, feliz depois, eu estou bem com a minha família, estou bem com uma família, com o meu trabalho. Aconteceu algo que saia desse padrão, a mente registra. E daí é onde muitas vezes se torna um marco e um vício, porque você esquece aquilo que falou no Evangelho. Você esquece de todo o bem, bem que muitas vezes você nem merecia, mas o plano espiritual de bom grado está te auxiliando para ver se você cresce, e você registra só aquilo que não deu certo. Você registra a falta. É o famoso que joga para o nosso inconsciente o famoso trauma, sabe? Aquela coisa, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Mas e o que você teve? Qual é a diferença de valorização aí? É aquela história que eu conto, que é muito comum. Eu vou contar uma historinha. A pessoa tira férias, ela passou o ano todo projetando aquela férias, sabe? Aquela férias para viajar, não sei o quê. E daí ela tira 20 dias e vai para o Caribe, sabe? Aquelas praias, sol, golfinho, tudo de bom. Hotel 6 estrelas, não é nem 5 estrelas. Ela passa 19 dias maravilhosos nas férias dela. No 20º dia, quando ela tem que voltar, chegando no aeroporto, extravia a mala dela e o voo atrasa. Bom, tem aquele estresse que todos nós estamos sujeitos de acontecer. O problema é o que ficou registrado. Quando essa pessoa volta e os amigos perguntam: fulano, como foi as suas férias? Adivinha o que ela vai lembrar?
Olha, até que foi bom, mas eu passei tanto nervoso no aeroporto, porque a minha mala extraviou, porque o voo atrasou, porque não sei o quê, porque eu cheguei tarde, e daí eu estava com fome, estava com sede. Ela vai ver. Olha, ou seja, dos 19 dias que ela passou bem, ela não foi grata, mas ela se revoltou por um dia, por um fato que aconteceu, e muitas vezes ela vai repetir essa história uma, duas, três, uma existência inteira, porque eu conheço gente que traumatizou nas férias e reclama até hoje, e já fazem uns 20 anos. Então, cuidado com como sua mente trabalha, como que você coloca o seu poder que nós falamos lá atrás na tua existência, o poder da gratidão, o poder de valorizar as coisas boas da vida, o poder de valorizar e entender até os desafios que são propostos para nós existencialmente, porque se eles chegaram é porque nós temos capacidade de resolver, porque ninguém seria cobrado daquilo que não fez ou daquilo que não tem capacidade de resolver ainda. Então, pensa nisso. Pensa em que valor você está dando para as coisas boas que acontecem na tua vida. Ou que peso você está dando no teu julgamento, na tua ingratidão. Quando se fala assim, dai a César o que é de César e a Deus do que é de Deus, é muitas vezes pesar no que você está valorizando. As coisas perante a eternidade ou as coisas supérfluas que passam. Os problemas que você muitas vezes angariou pelas suas escolhas ou as oportunidades de resolvê-los que se achegam e você não valoriza. Então, pensa um pouquinho. Qual é o valor que você dá desde que você acorda até quando você vai dormir para o teu dia, para a tua família? Sabe por quê? Muitas vezes, hoje, essa semana eu escutei uma palestra de família e eu dei muita risada, porque eu sei que muitas vezes a gente reclama pra caramba da nossa família, né? A gente pega no pé, o fulano é assim, o fulano é assado, isso me irrita, não sei o quê. Mas você já valorizou a oportunidade de estar com essas pessoas? Com os teus filhos, com os teus avós, com os teus tios, até com o seu cunhado. Sabe por quê? Porque se você não valorizar esses momentos de reunião, de família, eles passam. E a gente sabe que, ultimamente, o tempo é tão precioso e ele passa tão rápido. Pode ser que amanhã não tenha nem o cunhado para você falar mal. E daí você vai falar mal de quem? Então, você vai sentir falta de alguém que pega no teu pé. Você vai sentir falta do abraço que você não deu, do filho que você não foi ver, que você não acompanhou. Você vai, eu digo mais, muito provavelmente, quando você desencarnar, do que você vai sentir falta ou remorso vai ser de não ter valorizado os seus amores, as tuas amizades, dos abraços que você não deu e dos perdões que você não deu e não aceitou. Então, pensa nisso, porque é isso, muitas vezes, que pesa quando a gente está lá na espiritualidade. Então, vamos fazer valer a pena agora. É isso que eu tinha para dizer. Vou passar a bola para o meu amigo Carlos. A palestra da família que eu assisti foi dele, viu? Dele e E da da Adriana. Adriana. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício, de novo. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Bom, você ia falando e vinha vindo um monte de coisa, mas eu preciso falar da primeira que veio, né?
as viagens para o Caribe com all inclusive, né? Esquece até do all inclusive, que comeu 10 vezes mais do que precisava, porque estava na mão, mas lembra da mala, né? Brincadeira. Mas essa questão de valorização, né, ela é bem complexa. E eu fiz algumas anotações e eu vou puxar um pouquinho para um outro lado, né? Que lado? De dar valor, como você falou, às nossas coisas, à nossa existência, mas dar valor aos nossos atos. E em que sentido? Porque muitas vezes, e aí eu acredito que seja inerente a qualquer ser humano, por mais que uns às vezes digam que não gosta do aplauso, tudo, todos nós buscamos aceitação do que nós fazemos, em maior ou em menor grau, de forma descarada ou velada. Todos nós esperamos um muito obrigado, um foi bom, um bacana, você fez bem, você se esforçou. Cada um vai ter um jeito disso, o outro vai ficar quietinho, tal, mas e isso é valorizar, né? Então, uma das mensagens que eu gostaria de dar é: não permita que os outros valorizem isto. Esse valor tem que ser dado por você, mas não pelo você ego, pelo você fantasioso. Porque o que nós somos? Nós somos uma consciência divina da mônada manifestada nesse mundo de paixões, de provas e expiações, em outros piores, dos quais nós viemos, e em outros melhores para os quais iremos. Mas nós somos a consciência divina. Se eu sou essa consciência divina, eu já devo me valorizar. E devo valorizar o que toda a divindade fez para nós. Mas não o ego. Porque o ego vai procurar essa questão da valorização exterior que você colocou, né? Aonde eu estou colocando as minhas moedinhas? No pote que o outro quer ver, na música que o outro quer ouvir, no trabalho, na profissão que o outro quer que eu faça e não a que eu quero fazer para ser feliz? Ou eu vou colocar essa valorização ao meu interior? Porque quando eu volto para o interior, não tem erro. Porque esse interior é a minha ligação com Deus, é o meu eu superior. E não o meu exterior, as máscaras que eu coloco, os sorrisos que eu dou sem querer, às vezes que eu quero externar e não externo, porque, óbvio, pessoal, sempre que a gente fala aqui, nós conversamos muito nas nossas resenhas, nós temos que tomar cuidado com o que nós passamos. Não é resolver fazer tudo do jeito que você quer e esquecer que você está numa sociedade. Não é isso, né? Porque às vezes a pessoa pode falar, então eu tenho que ser eu, né? O sincerão da hora, né? O que magoa todo mundo porque é o sincerão e só faz o que ele quer. Não é isso. É procurar o equilíbrio, a tua manifestação interior e valorizar essas vitórias, valorizar essas coisas. Porque se a gente voltar só para essa aceitação coletiva, que hoje passa por mídia social, passa por outras coisas, e na época passava pela turminha do bairro, né, Maurício? Era diferente, mas o contexto só era um pouco menor das tribos, né? Hoje ela é mundial. Se você quiser, você tem amigo na Índia, onde você quiser, e se reúne e fala, guardados os problemas de fuso horário. Mas procurar essa valorização dessas coisas que vêm de Deus, que são de origem divina. E o Fabinho colocou uma coisa de trauma, cara, e na hora veio. Eu trabalhei uma vez com uma pessoa e ela tinha um trauma. Ela já era uma pessoa que ela devia ter na época 20 e poucos anos, não era velha, era jovem, mas ela tinha um trauma, que o trauma era que a irmã dela ganhou uma boneca e ela não ganhou a boneca. E sem pormenorizar a dor dela, porque a gente nunca deve fazer isso, porque eu não sou capaz de entender isso, mas olha o trauma que ela traz de uma infância, de alguma coisa que, não lembro se foi o pai ou a mãe, alguém deu a boneca e deu só para a irmã, não deu para ela. Uma coisa que quem olhar com os olhos da razão vai achar simples, mas olha como marcou.
E como ela traz isso, provavelmente, como o Fabinho disse, ela teve N momentos felizes na vida dela. N momentos de demonstração de amor na família e tudo. Mas aquilo marcou de uma forma, e você via a mágoa e o rancor quando ela contava essa história. Então aquilo não estava lá atrás, aquilo estava no dia a dia presente dela. E valorizava de novo o ego, né? A aceitação. A minha irmã ganhou e eu não ganhei. Então a minha irmã foi mais importante do que eu fui. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? Do que nós damos valor, da onde a gente coloca nossas moedinhas, de onde a gente coloca a nossa energia. E não adianta que a conversa aqui sempre vai ser de uma forma racional. Mas quando envolver emoção, cara, o que para você é irrelevante, para o outro é um caminhão de melancia na cabeça. Graças a Deus, porque é dessas diferenças que se faz a nossa bonita humanidade. Mas nós precisamos, por isso que tem o orai e vigiai, que a dona Irma nos lembra sempre, né? Porque não adianta, se você deixa, você vai na onda, você começa a valorizar o ego, você começa a valorizar as coisas que são importantes e necessárias para a Terra, mas elas não podem ter esse peso maior. Então você tem que valorizar o cantar dos pássaros, o sol que nasce para todo mundo, o segundo que você respira, o que o Fabinho foi extremamente feliz de falar. Quantos espíritos não estão lá na fila querendo essa oportunidade aqui? 3 ou 4 para 1, né? Se a gente pensar em bilhões, nós somos 8, é 24 lá esperando e não tendo essa oportunidade. E quando a gente tem, às vezes a gente vem e estraga por essa questão toda de dar valor ao que não vai nos fazer feliz de verdade. Óbvio que, de novo, pessoal, por favor, entendam quando a gente fala é bom ter prosperidade, é bom conseguir as coisas, é bom ter um carro melhor, um carro que não quebre, um apartamento bom, uma casa boa, mas o que o Fabinho falou, o principal são esses amigos, as amizades, os amigos espirituais. Nada compensa. É o que eu falo, os segundos, né? Eu ainda brinquei, o que a gente valoriza? A gente valoriza essa conversa aqui toda semana. Ela vale, às vezes, e limpa situações que a gente teve de dificuldade de trabalho, de um monte de coisa. Como vale quando você vai numa igreja, quando você vai numa casa, quando você para. Essa semana eu assisti, eu já estou me estendendo, vou passar para o Maurício, mas eu assisti aquele programa na CNN, que é a Priori, o Karnal, e eles têm um convidado e mais uma moça que eu não me lembro o nome. Eles estavam falando sobre a questão do ócio, né? Que é importante aquele momento que você esvazia do ócio criativo e de não confundir ócio com procrastinação, que procrastinação é você postergar alguma coisa que você precisa fazer naquele momento. Ócio não, ócio é você ter tempo para criar. E esse tempo para criar leva necessariamente à espiritualidade. Porque quando você esvazia, o budismo fala isso, é quando você mais consegue se interiorizar, quando você escapa desse mundo exterior, que te leva a essas paixões, a essas coisas todas. E não vamos terminar a palestra dizendo que chocolate é ruim, chocolate é bom, né? A minha parte. Mas ele não é melhor do que estar no Tarefeiros, do que uma prece, do que uma conversa com os amigos. Se a gente puder juntar o vinho, o chocolate e a conversa com os amigos, melhor ainda, né? Mas ele não é melhor que isso. Agora ele tem a sua importância. Né, meu amigo Maurício? Tá contigo a bola aí. Você sabe? Obrigado. O... Bom dia, né, pessoal? Não podemos esquecer de dar o bom dia e não esqueça de dar aquele like, tá bom? Vocês sabem que a gente, quando fala por último, a gente vai ouvindo, a gente vai anotando muitas coisas, né? E esse valorizar a cada dia, valorizar a cada instante, a gente pode abrir um leque de situações, né? O Fabinho colocou da parte da espiritualidade, da reencarnação, que a fila lá tá grande. Então vamos aproveitar esse nosso momento, né? E aí, ao aproveitar esse momento, o que o Carlos falou, dependendo da circunstância, cada um vai enxergar de um jeito, né? Muitas vezes a lição chega, os testes chegam, as provas chegam, e dependendo, nós aprendemos e crescemos e evoluímos. Agora, se eu enxergar isso com revolta,
com raiva, com bronca, questionando Deus de todo jeito, eu não vou crescer, eu não vou evoluir e eu não vou aprender. Então, quando a gente fala de aproveitar cada momento, cada instante, é todos os momentos, seja os momentos felizes, seja os momentos de aprendizado. Não vamos falar de momentos tristes, mas momentos de aprendizado. E aí, às vezes, esse momento de aprendizado, que às vezes é um remédio, muitas vezes o remédio amargo é o que cura, né? Como já dizia os antigos, em algumas situações. Então, esse remédio amargo, que ele pode curar, às vezes ele causa assim, um aperto danado no nosso coração, um aperto danado no nosso peito. Então, quando nós falamos de valorizar, todos esses aspectos. Então, vamos valorizar todos os momentos, né? O que o Fabinho colocou lá, os momentos, às vezes, tranquilos, às vezes, os momentos mais difíceis, os momentos de problema. E lembre-se, para todo problema tem o quê? Tem solução. Para todo problema tem solução. Sempre vai haver uma solução. E o Fabinho colocou de uma forma bem bacana e legal. Deus, ele não vai dar o frio maior que o cobertor. Se ele deu o frio, é porque ele te deu o cobertor para aquilo. Se você está passando por uma situação, é que você foi preparado para aquela situação. Você foi preparado. Não adianta eu querer inventar outra palavra. Você foi preparado para aquilo. Então, encare isso. E aí que nós falamos na semana passada do poder. Olha o poder que você tem de valorizar tudo isso, olha o poder que você tem de fazer o seu melhor, olha o poder que você tem de transformar isso em aprendizado. Então, quando nós falamos valorizar, todos os momentos. Muitas vezes nós não valorizamos o tempo com um filho, o tempo com um avô, ou com os avós, o tempo com os seus pais, ou o tempo, seja ele qual for, você não valoriza. Se você não valoriza, o que vai acontecer? O tempo, ele é cruel. O tempo passa, independente do que nós fizemos ou não fizemos, o tempo vai passar. Então, o que vai acontecer? Quando esse tempo passar, não é nem de você olhar para trás, poxa vida, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Podia ter feito, está no passado. Se você não fez, agora é daqui para frente. Aí você tenta recompor ou tenta recuperar aquilo que você deixou de fazer, mas o tempo já passou. Agora é outro tempo, é outra situação. Foi feito até, o canal até comentou na nossa resenha uma história de um time de basquete, tal, que o jogador foi assistir o nascimento do filho. E era a final daquele time de basquete. E o time acabou perdendo. E o técnico, aproveitando, né, essa deixa que você colocou, me lembrei agora, acho que é importante colocar, questionaram o técnico por que não colocou aquele melhor jogador, e sendo que eles poderiam ter ganhado o título se aquele jogador tivesse ali atuando. Ele falou, não, porque o filho dele nasceu, eu liberei ele para ver o filho dele nascer. Aí os repórteres falaram, mas por que isso? Aí o técnico comentou e falou, né, para o reportagem, olha, você tem filhos? Então você não sabe o que é valorizar o nascimento do meu filho. O campeonato aqui, nós vamos ter outros campeonatos. Será que vai ter outro filho? Será que ele vai querer ter outro filho? E o nascimento desse filho aconteceu, não vai nascer de novo lá na frente. E se nascer, é outro filho, é outra circunstância, outra situação. É valorizar bem o momento que nós temos. Coisa simples, tá? Muitas vezes eu estou falando assim para quem é casado, para quem tem filhos e tudo mais, né? Não precisa necessariamente ser casado para ter filhos, não é verdade? Então, imagine o seguinte, você tem seus filhos, aí numa situação de escolinha, numa situação de assistir o seu filho, de estar... Por exemplo, eu me lembro muito bem que no Dia dos Pais, eu ia na escola onde meu filho estudava, a gente participava das brincadeiras, a gente ficava lá com eles e brincava de carriola, jogava futebol, nadava junto, comia junto, jogava os pais com os filhos, e assim, era uma brincadeira. Você vê que eu não me esqueci disso, são coisas boas, bacanas, e que eu valorizei muito. O mesmo com a minha filha também, e olha que eu trabalhei, sempre trabalhei muito, sempre trabalhei bastante, mas procurei ter esse equilíbrio para poder estar junto, para poder estar lá valorizando todos esses momentos que, às vezes, o tempo passa e nós não percebemos. Depois o tempo passou, o seu filho já está com 15, 16, 19, 20 anos, e você fala, e agora? Hoje, meus filhos, um está com 29, outro está com 21, a mais nova, eu lembro nitidamente, desde quando eles nasceram, um monte de coisas interessantes e bacanas. Por quê? Porque procurei valorizar tudo isso. O mesmo vale para o casamento, você valorizar as pequenas coisas, lembrar que dia que você faz aniversário de casamento, aniversário da sua esposa, não esquecer de pequenos detalhes que, às vezes, com o passar do tempo, a pessoa passa despercebido. E quando ela passa despercebido, já foi. Então,
procurem olhar com esses bons olhos, né? A valorização desse tempo. Então, valorizem o seu tempo, valorize o seu instante, valorize o seu dia, valorize a sua vida. Agradeça, o que o Carlão falou assim, bastante de gratidão. Seja grato pela sua vida, grato por tudo que você é, por aquilo que você conquistou. E não esqueça, quando você é grato, você é feliz. Então, pensem nisso, valorize bem e valorize bastante cada momento, cada instante. Não deixem passar, não deixem passar. É isso que nós colocamos. Nós falamos na semana passada do poder. Nós temos esse poder, poder de valorizar as coisas, ou o poder de não valorizar. E aí, depois que passou o tempo, ele não volta. Então, vamos valorizar da melhor forma. Essa é a mensagem que nós deixamos aí para vocês, tá bom? Então, é isso. Deixamos aí essa mensagem, deixamos aí esse recado e deixamos aí esse pontinho na sua consciência que o doutor Antônio fala. A Casa das Tarefeiras é uma casa de conscientização. Vamos conscientizar um pouquinho nisso, tá bom? É isso aí, turma. Valeu, brigadão. É isso aí, obrigado, Carlos, obrigado, Maurício. Olha, para concluir, a gente está numa fase, desde o ano passado, de instabilidade, fecha, abre, fica em casa, sai, vacina, não tem vacina, ébola, não, aquela loucura. E às vezes é difícil manter o equilíbrio. Porém, como nós já dissemos nas outras palestras, foi nos dados grandes oportunidades nesses períodos, oportunidades que muitas vezes nós pedimos e que quando elas aconteceram nós não valorizamos. Por exemplo, você ficar na sua casa, por exemplo, você trabalhar na sua casa, por exemplo, você estar mais com a sua família, e muitas outras situações que nós pedimos. Eu quero ter um tempo mais para mim. Você teve aí, num tempo de quarentena, quando estava mais rigorosa, um bom tempo para você. Será que você se aguentou? Será que você valorizou e fez bom uso desse tempo? Será que você é grato? Nesses momentos, é muito comum a gente dar valor muito à doença, né? E se esquecer do que é mais importante. Às vezes, essa doença veio para mostrar, muitas vezes, valorizar os momentos que você tinha e que passavam despercebido. Você ser grato às pessoas, aos serviços que muitas vezes a gente sente falta, né? Ao cinema, as coisas que às vezes você fazia e não dava valor, fazia por rotina social e às vezes ia encontrar com os amigos e ficava no celular. Olha, agora você teve tempo de ficar sozinho e só com o celular. Teve gente que ficou neurótico. Então, até das piores situações, nós podemos tirar grandes aprendizados e ser gratos, né? Já dizia numa passagem, a Joana de Ângeles dizia assim, a gratidão deixa o mundo e as pessoas mais belos e queridos. E é verdade, quando você valoriza as pessoas, mesmo nos limites delas, mas você consegue ser grato à existência dela, até aquele olhar que a gente falou que Jesus tinha, que era o cara que conseguia olhar a pessoa mais torta, o cobrador de impostos, e ver algo bom nele, ele se torna mais belo, né? Tanto que virou tema de música. O Zaqueu hoje é super conhecido e poético. Era feio, cobrador de impostos, mas Jesus conseguiu ver nele um algo a mais. E nisso, as pessoas, essa gratidão pelo próximo ser como ele é e que sempre tem a nos ensinar ou nós temos algo a ensinar, reside esse eu superior.
esse Jesus de olhar para o seu próximo como alguém especial, e isso faz das pessoas ao seu redor mais belos, com certeza. Melhor ainda, afasta qualquer sombra obsessiva, sabe por quê? Porque você não dá margem. Você não consegue se associar à negatividade porque você vê no outro não aquilo que falta nele, porque ver o que falta é tão fácil, a gente já se cobra tanto. Eu quero ver você ver o que a pessoa tem de bom e se falta alguma coisa em você, o que você pode fazer com o que você tem para se melhorar e para conquistar aquilo que você quer. É isso que eu tinha para dizer hoje. Logo depois vai ter a prece, fica com Deus. Fala aí se você, nos seus comentários, se você está valorizando verdadeiramente os seus dias e quais são as coisas que você mais dá valor na tua existência. Porque a única certeza que nós temos é que nós vamos a algum momento, mas nós não sabemos o momento. Se você for chamado hoje para ir, você vai na certeza que você deu valor à tua existência? Pensa nisso. Fica com Deus. Meu abraço. Obrigado, Maurício. Obrigado, Carlos. Obrigado, Maurício. Até Obrigado, sábado Fabinho. que vem. Fiquem com Valeu, Deus. gente. Até mais. A Ele que fez todos os dias, todas as estrelas, as manhãs e as noites, só para que você, meu irmão, pudesse contemplar que você é parte do infinito, que você é parte de um Deus. Fez de tudo um pouco, só para que quando você chegasse na tua existência, você pudesse caminhar e usufruir da diversidade das cores, da perfeição que está em ti e que está nos teus. Então se volta para esse teu Deus, buscando a luz, para que Ele abra caminhos no deserto, iluminando, tecendo pontes sobre as águas, para que você passe, que você volte os seus olhos a esse Deus, agradecendo toda a luz, os teus dias, os sorrisos e até as lágrimas que deram a oportunidade de serem enxugadas por amigos de longa data que estavam contigo. Peça a Ele que seja sempre contigo e em ti, trazendo vento impetuoso, com línguas de fogo, iluminando a inspiração de ser melhor a cada dia, a cada momento, de valorizar o teu eu superior, valorizar os teus amores, as oportunidades e valorizar e perdoar até mesmo os supostos inimigos, porque eles fazem com que você tantas vezes
seja melhor. Então, nesses momentos, se apega a esse Deus, a esse Pai, a esse nosso irmão Jesus, para que eles te mostrem e te ensinem a galgar caminhos de luz, e para que, mesmo que pareça difícil, na companhia deles, você jamais se sinta só. Graças a Deus.